が傷つく。そのことによって、じゃあ誰が儲けているんだろうかって、そういったことも考えなければいけないだろうと思います。でこの問題について、日本としてこの問題をどう受け止めるかということについて、ぜひ皆さんの意見をいただきたいんですけども、そう言われてもいきなり意見っていうのは難しいかもしれませんので、ご質問でもコメントでも結構ですので。はい、一つだけ誤解を超えましたんですけど、1973年の、アメリカが大豆を日本に売らない金融のことが何回も出てきたんですけど、あれ正式にはアメリカが大豆輸出しないって言ったのは1週間だけなんです。で、それいろんな理由があったんですけれども、それはまだ決着ついてないんですが、自然、先ほどはちょっと、収穫が落ちたからって話があったんですけど、そもそも1年前から穀物市場がボロボロになってたんですね。なぜかというと、アメリカから冷戦中ですよ、アメリカから大量の10ミリオンだから1000万トンの小麦や大豆を含む穀物がソ連に売られたんです。アメリカ政府も知らないような秘密裏な密約によって、これが穀物、巨大穀物商社と呼ばれる、いわゆる ABCD と呼ばれる商社がアメリカ政府もよくわからないようにそういう密談をして、それだけ大量の、穀物をアメリカからソ連に売ったため、穀物市場がボロボロになって価格は高騰してっていうのもあったんですね。その後での大豆の日本への切り込み、そういう1週間といっても影響は大きかったですけども、ビビらせるだけの効果はあったと思うんですが、私はその背後にあるその政治や経済にこだわりすぎますけど、なぜかというと、そういう、農業や食料関係の話、ほとんどがその自然現象で収穫が落ちたとか、人々が需要を増やしたとか、そういう話に持っていかれるがちなので、あえてそういうことをはい、すみません。ちょっと問題、いろいろ深刻な問題もあるわけですけども、一方で実際にそのセラードという美しい自然、ゾベツさん、そういったものも皆さん見ていただくと思いますし、やはりそういったものを知っていくということもあると思います。皆さんの方から、例えば、こういうことが考えられるんではないか、例えば大豆、日本人大豆これどうしていくんだ、そういった問題でも僕はあると思うんですね。日本の今大豆の自給率というのは食用で、大体 7% ぐらいというふうに言われていると思いますけども、食用大豆は若干多くて肥料用はほとんどない、飼料用はほとんどないという状況だと思いますけども、その、大豆に対して日本でどういうふうにしていくべきか、その日本の食料主権といいますか、食料決定権といいますか、食の決定権、そういった問題とも僕は絡んでいる問題、つまり日本の農業の在り方、食の在り方、それもやはり問われる問題ではないかなというふうに思うわけです。すみません、こうやってベラベラ喋ってると皆さん下向いちゃうんで、ちょっと少しいかがでしょうか。斉藤さんいかがでしょう。農民の全国連合会の斉藤といいます。作っている大豆の品種なんですけど、遺伝子組みたいなものがあると思うんですけど、Infelizmente, cerca de 95% da soja cultivada no Brasil é cultivada com sementes geneticamente modificadas, com GMO. O Brasil fez flexibilizações normativas na Lei de Biossegurança, que liberou o cultivo de soja transgênica em larga escala. Para vocês terem uma ideia, a área plantada total de grãos no Brasil, 56% é destinada à soja. A soja é o maior cultivo em escala de área plantada e em grau de produção, em volume de produção no país. E desse total, 95% é com soja transgênica. Essa parte residual é nichos de mercado, ou seja, alguns compradores que querem pagar mais caro por cultivo de soja orgânica. Mas é uma classe nicho de mercado específico, é residual em relação ao geral.
一言付け加えますけども、そのブラジルで今作られている大豆ほとんどが今90何%、遺伝子組み換えって言いましたけども、ほとんどは除草剤耐性、ラウンドアップ耐性が多いんですけども、これ北米アメリカ大陸では作られ北米アメリカでは米国では作られてないんですけども、南米では、その大豆にですね、DT 毒素を入れた、殺虫成分が入ったものが作られていて、それが増えているということになっています。はい。はい、新潟の農民なんですけれども、一つお伺いしたいんですけども、話の中で、反対しているリーダーが、前年に77人で、今年18人だったかな、そのあたりちょっと正確じゃないんですけども、それだけ殺されているということはすごいことだなというふうに正直思います。反対運動をした人が殺されて、でそれは殺した人は分かってある程度罪に問われているのか、それとも放っておかれているのか、また殺人が起きることによって反対運動が萎縮して農民が反対運動ができないような状況にまで追い込まれているのかあたりをちょっとお伺いしたいんですけども。はい、素晴らしい質問です。Então, a Comissão Pastoral da Terra, desde 1985, registra esses conflitos no campo, né? E a gente publica anualmente esse material que traz os dados das pessoas que se envolvem em conflitos por terra, água e direitos trabalhistas. E aqui também tem os assassinatos, ameaças, pessoas que são presas, né? Além disso, tem a análise do que isso significa. Na verdade, a gente traz uma amostra do que existe de conflitos, porque a gente não consegue acompanhar todos os conflitos que existem no Brasil devido ao seu espaço geográfico grande, né? A gente não consegue chegar em todos os lugares do Brasil devido a essas dificuldades. Mas desde que a CPT começou a registrar, nós tivemos 1.759 pessoas assassinadas no campo. Desse total, apenas 79 casos foram a julgamento e nenhum mandante dos assassinatos hoje está preso. Nenhum. Foram apenas 2 condenados, no caso da missionária Dorothy Stang em 2005, e que há 2 anos atrás a justiça brasileira decidiu que essa pessoa poderia continuar respondendo o processo que ainda está em última instância em liberdade. Das pessoas que foram dos jagunços, aqueles que cometeram o crime, apenas 70 foram condenados. Não lembro agora o número de que ainda estão presos, mas muito poucos estão presos. Então existe uma impunidade muito grande nessa violência no campo, nos conflitos do campo, principalmente com a questão das pessoas assassinadas. Esse ano que vem, nós vamos fazer um levantamento junto com a Universidade de Brasília, de todos esses processos, porque também há uma dificuldade de acompanhar todos esses processos. Então, ano que vem, nós vamos fazer uma pesquisa geral sobre esses processos de pessoas que foram assassinadas e como que isso hoje está na justiça brasileira. Então, essa impunidade é muito grande no Brasil. Sem contar que esses conflitos que são originados, né, se você pegar o estado do Tocantins, que faz parte do Mato Piba, nós temos 20 processos que estão na justiça, que foram concedidos aos fazendeiros agora de comunidades que estão nas suas posses de terra, que não têm as suas áreas regularizadas, que serão despejadas de suas áreas até o início do ano que vem. Isso significa em 2 meses que esses processos, que essas pessoas vão ser retiradas de suas terras. E temos casos de algumas comunidades, por exemplo, agora no sul de Minas Gerais, que não pertence à área de Cerrado, mas ao estado de Minas. Uma região pertence ao Cerrado, outra região pertence à Mata Atlântica. 450 famílias que estavam há 20 anos numa terra que ainda não foi regularizada pelo Instituto de Terras Brasileiras,
elas foram ameaçadas de despejo. Foi feita toda uma mobilização para que essas famílias continuassem na área. Mas o juiz deu uma liminar favorável ao fazendeiro que recorreu, já que o INCRA não tinha regularizado a terra ainda, não tinha feito o pagamento dessa terra, recorreu na justiça e ganhou na justiça a reintegração de posse da sua fazenda. Então, são questões assim que acontecem que são absurdas, né? 450 famílias já produzindo na terra, né? E que estão sendo despejadas, né? Agora, esses dias eu não tive as notícias, mas que havia uma grande mobilização da sociedade, né? Das organizações para que essas pessoas não fossem despejadas. Então, esses são os casos que acontecem, né? No seu cotidiano. Os assassinatos são principalmente hoje no Brasil. Antigamente, na década de 70, quando começou a expansão, nós tínhamos que eram pessoas contratadas, né, que chamávamos de jagunços, né, pistoleiros, que eram contratados pelos fazendeiros para assassinar esses trabalhadores. Hoje nós temos seguranças que são empresas contratadas para proteger as fazendas. Eles chamam de proteger as fazendas. Então, a pistolagem está sendo legalizada no Brasil. Isso é um problema muito sério para a gente olhar a questão da violência. E a perspectiva que a gente tem com o novo governo que foi eleito é que essa violência ela aumente nos próximos anos, né? Pela maneira como ele está se posicionando na sociedade, dizer que essas pessoas elas têm que ser eliminadas porque elas atrapalham o processo de desenvolvimento. A propriedade privada, né, deve ser respeitada e valorizada, sendo que quem ocupou milenarmente essas áreas foram as comunidades indígenas, que são as que estão sendo mais afetadas hoje com esse processo. Então, o que tem um direito realmente a essa terra são essas comunidades que há muito tempo viveram no Brasil, que foram expulsas, né? Outras que ocupam há mais de 100 anos essas terras, né? E que estão sendo expulsas por esse processo. Nessa região do Matopiba, no estado do Piauí, nós temos casos de que o Estado criou uma lei para regularizar as terras, dando posse a fazendeiros e a comunidades tradicionais que não estavam sendo valorizadas nesse processo. A gente fez toda uma luta para que as comunidades elas fossem reconhecidas nesse processo dessa legislação e que serão regularizadas as terras de quem ocupou até 2010. Isso significa que são 8 anos de ocupação. Então, quem grilou uma terra, entrou na terra indevidamente em 2010, os grandes fazendeiros das empresas vão ter o mesmo direito de quem tem a terra há mais de 50, 100 anos. 3, 4, 5 gerações nessas terras. Isso é muito injusto, né, diante daquilo que as comunidades têm os seus direitos que deveriam ser garantidos. Então, esse processo a gente vivencia no nosso país com muita resistência dessas comunidades. Isso é de se dizer, né? Se a gente olha esse processo e diz assim, olha, as comunidades sofrem muito, né? Por que elas querem continuar nesse lugar onde elas vivem? Porque elas têm essa relação direta com esse ambiente que elas vivem. E saindo de lá é como se arrancasse, né, uma árvore, essa raiz profunda. As comunidades também têm essa raiz, as pessoas, os povos também têm essa raiz profunda nesse local. Tirando-se essas pessoas, estão tirando essa raiz. A raiz que é o seu modo de vida ali onde ela pode produzir, ela pode viver. Então, esse também é uma violência, né, enorme contra essas pessoas que são retiradas do seu espaço para viver em cidades, né, na zona urbana, nas periferias das cidades, principalmente, que essas pessoas conseguem sobreviver nesses espaços. Tem muitos direitos, né, que eles são garantidos também para poder sobreviver ali. 萎縮するのかどうのか、それに対してもうそこに生きることこそ本当にもう彼らにとっての生きることなんだという、そんなところで彼らが抵抗しているということだと僕は思います。そういうふうに聞かれました。よろしいでしょうか。その他にいかがでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと枝葉になるかもしれませんけれども、セラード地域の農地拡大や生産高の増大ということで、セラード地域の
州政府やブラジルではですね、税金が増えたと思いますけれども、そのあたりの推移というのはお分かりでしょうか。もし分かれば、もし資料がないというのであれば、私の方でまた調べます。Especificamente, nós não temos nenhum dado do aumento de impostos, até porque essas commodities que são exportadas, elas têm isenção fiscal, elas não pagam impostos para exportação. Então, isso não significa que gera desenvolvimento para os próprios municípios, ou que gera divisas, né? Recursos para os municípios em termos de impostos. Isso é muito difícil acontecer. Mesmo as grandes empresas que são implementadas, elas têm isenção de impostos para incentivar esse processo que acontece nos estados. Então, isso é uma questão que, às vezes, o pessoal diz, gera desenvolvimento porque muitas vezes gera outros processos, né, paralelos a essa produção de commodities. Mas que gera impostos para o próprio país, né? Isso não tem, tem dados, mas a gente não tem aqui quanto que isso geraria. Mas pelas informações que a gente tem, isso não gera divisas, vamos dizer assim, ou recursos mais em termos de questão de impostos para os próprios estados. Tanto que esses estados têm que buscar recursos fora, né? O governo do Piauí, por exemplo, para manter o seu, ou para contribuir no seu desenvolvimento, ele tem recursos do Banco Mundial, né? Financiamento do Banco Mundial. Até para fazer o processo de regularização fundiária, ele tem um convênio com o Banco Mundial. Então precisa buscar recursos fora para garantir, né, com que essas empresas continuem, ou venham para o seu estado, mas com isenção de impostos. 結局地域に残らないお金が残らないということになるかと思います。はい、いかがでしょうか。平野と申します。どうもありがとうございます。ルラとルセ政権のルラとルセフの労働者党の時の政権の時のその土地なし農民運動は、それまでとあまり変わらなかったのかなと。今日の話を聞くと、あまりこう土地なし農民の運動というのはセラードのところではむしろ後退をしていっているのかなという印象があったんですけれども、で今度の新しい大統領になったら、さらにまたそれが悪くなっていくのか、今後の展望としてセラード開発というのはどういうふうになっていくのかということで少しはご意見をいただければと思います。Em relação aos governos do Partido dos Trabalhadores, houve processo de profunda contradição. Por um lado, houve uma aposta no aprofundamento do modelo de ocupação do Cerrado pela soja. Foi justamente nesse período que a área plantada de soja mais expandiu e o volume produzido e exportado também. Desse ponto de vista, não foi um governo que rompeu com o modelo que se iniciou na ditadura. Pelo contrário, houve flexibilização de legislação para viabilizar o incremento, houve crédito forte para o agronegócio. A grande diferença em relação desse período, em relação aos períodos prévios e o que veio acontecer desde a retirada da presidenta eleita Dilma do poder em 2016, então qual é a diferença fundamental? É que no período dos governos do PT, ao mesmo tempo em que se subsidiava o agronegócio, havia uma série de políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa. Para mencionar algumas, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são programas altamente celebrados, inclusive a nível internacional, pelo impacto que tiveram do ponto de vista de expressão territorial. Eram programas que garantiam acesso ao mercado de compras públicas pelo Estado da produção da agricultura familiar e camponesa. Por exemplo, existia uma cota
para que as escolas nos municípios tivessem que comprar parte da merenda escolar da produção da agricultura familiar e camponesa. Há diversos outros programas, mas assim, para ser em síntese, mais ou menos isso. Outra coisa que aconteceu é que, nesse período também, não havia uma normalização da violência no campo. Não é que ela não acontecia, mas existia, do ponto de vista do Estado, uma preocupação com a questão dos direitos humanos, e a narrativa pública era uma narrativa de direitos. Por mais que, ao mesmo tempo, o governo estivesse subsidiando um modelo de ocupação que também gerava a violação de direitos, a narrativa, as instituições de direitos humanos também foram fortalecidas ao mesmo tempo. Então você teve uma distribuição do orçamento público majoritariamente para a ocupação predatória, mas a distribuição dessa parte do orçamento que foi direcionada para mecanismos de proteção de direitos e para a agricultura familiar e camponesa, embora fosse muito menor do que a outra, foi muito maior do que tinha acontecido na nossa história. Isso gerou uma série de uma expansão, um fortalecimento também da agricultura familiar e camponesa, ao mesmo tempo que enfrentava a expansão dos conflitos com o outro modelo. O que acontece a partir de 2016, com a saída do governo Dilma, é que várias dessas políticas para a agricultura familiar e camponesa tiveram seus orçamentos significativamente reduzidos. Então, enquanto eles mantiveram o subsídio e o apoio ao agronegócio, por outro lado, as políticas voltadas à agricultura familiar e camponesa foram sendo destruídas, até o ponto em que, em grande medida, não estão mais em operação. O governo recentemente eleito de ultradireita tem uma postura narrativa ainda pior. Ele não somente diz que vai apoiar o agronegócio de forma irrestrita, como ele diz que povos indígenas não terão mais 1 centímetro de terra no Brasil. Ele fala abertamente da necessidade de exterminar a oposição ao seu governo ou colocá-los na prisão. Tem um discurso extremamente autoritário e de silenciamento do dissenso. Então, se a gente já vem enfrentando um processo de acirramento dos conflitos no campo, a perspectiva do que está por vir é de barbárie. Então, cada vez mais a solidariedade internacional às resistências no campo no Brasil é necessária, e a gente convoca a sociedade civil japonesa que está interessada em manter uma articulação nessa luta, que estejam atentos, porque certamente precisaremos de muita visibilidade internacional diante do acirramento que está por vir em todos esses processos. ありがとうございます。ちょっと時間がなくなってきたわけなんですけども、皆さん明日またこれ別のセミナーで議論することになるわけですけども、今日聞いたことっていうのは多分皆さん新聞、日本の、マスメディアに出てないと思うんですね。日本のマスメディアではこういう、ブラジルでのセラート開発プロジェクトというのは不毛の大地を穀倉地帯に変えた奇跡の開発だということがずっと繰り返されているわけですね。このようなことに対してやはりちゃんと今伝えていただいたような現実を日本社会に伝えていくっていうのは私たち義務としてあると思いますし、やはり日本の食も変えていく、そのようなことをこれ今後皆さんとやっていかなければいけないと思います。今日話したことっていうのは全然足りなかったと思いますけども、もう時間ですよね。ということで、申し訳ないですけども、どうしても話したい方がいらっしゃいますか。それではとりあえずこのディスカッションは終わらせていただきました。3人の方に、ぜひ拍手をお願いします。イヤクさんも本当に素晴らしい式をありがとうございました。なかなか現地の話をされないとそこまで話せないんですけれども、非常にありがたい。でですね、今日の会はこれで終わるんですけれども、実は今ここにはブラジルの方2人がいるんですけども、別にはモザンビークの方々が15名ぐらいいらっしゃるんですね。で、今日3カ国の市民社会だったりとか、あと農民の方、農家の方にも集まっていただいて、で今日話したような各国で起きている課題であったりとか、じゃあそこをどう乗り越えようとしているのかという人々の実践を共有し合いながら議論をする、どんな未来を作っていくんだというディスカッションを1日かけて朝の10時から5時までかけてヘトヘトなんですけどもやっていました。で、最後に案内なんですけれども、今日お手元に
プログラムが、私知ってるかなと思います。それでもページ数書いてないんですが、表紙から3枚をペラペラペラっとめくっていただくと、今日の Day1 というのが今日の、イベントなんですけれども、3日間、連続で行っております。で、今日は6時からでしたが、明日は、5時から、8時半までという長丁場ですね。この、上の階の、ウィット記念ホールという非常に大きい会場があるんですけれども、そこで、今日のお話しした2人にもご覧いただいて、でまた日本のまたモザンビークの私の社会の方にもご登壇いただいて、皆さんと一緒にことを考えるというのを設けておりますので、ご関心ある方、ぜひお越しいただければと思います。でまたプログラムの中にちょっとこうすった印刷物があるんですけれども、そこに11時から実はこの会場でマルシェであったりとか、パフォーマンスマーケットを開催してますよという案内もしていまして、そこで本当にいろんな方々の実践をそういった場を通じて感じていただけるというのも設けておりますので、ぜひ本当に平日の昼中で皆さんお忙しいと思うんですけれども、お越しいただければと思います。はい、であと3日には、今日ちょっとだけ話してくれたプロサバンナ、モザンビークのプロサバンナに関する、報告会というのを、これが5時からですね、参議院議員会館で、開催いたしますので、私もご安心があれば、ぜひお越しください。ちょうど、今8時ですね、本当に、皆さん、なかなか分かりづらい、宮さんも先ほど、なかなか新聞には出てこないことをおっしゃっていたんですけれども、私はこういう問題を訴えたいと思って、メディアの方にアプローチをしたり、今日来てくださって本当にありがたいんですけれども、実は絵にならないから行動できないって言われてることがあるんですよね。でも結局食を今食べることってその生きるっていうのをそこが崩れると、今日の糸井さんのお話にもあった通り紛争につながったりだったりとか、いろんな問題が生じてくる。で見えない問題が本当に山中さんがその土台をお話ししてくださって、現地でどういう枠の中でどういうことが起きているのかっていうのが非常にクリアになったと思います。で日本の本当に裏側で起きていることなんですけれども、ぜひぜひご関心を持っていただいて、いろんな場で議論なんかをしていけるといいなと思います。今日は本当に平日のお忙しい中ありがとうございました。じゃあ3人に改めて